compartilhar com vocês o texto do livro de Mateus, capítulo 9, versículo 19, uma porção da palavra de Deus importante, que nos ensina tanta coisa, de como colocar a fé em prática, e é um ensinamento em que Jesus estava neste mundo e ele veio curar as pessoas. Porque as pessoas disseram para ele assim, ele pregava, as pessoas não acreditavam no que ele pregava. Aí, quando não acreditavam no que ele pregava, ele dizia assim: se vocês não acreditam no que eu falo, pelo menos acreditem naquilo que eu faço. Então, o que ele fazia? Ele saía, colocava a mão nas pessoas, e as pessoas eram curadas, libertas, tinham entendimento, adquiriam direção para suas vidas. E ele fazia isso. E numa dessas histórias aconteceu assim: Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste. E ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Esse aqui é uma história, um texto que tem chamado muito minha atenção nesta semana. Tenho olhado para ela e dito assim, pedido para o Espírito Santo: me ajuda a eu desenvolver a minha fé. E essa mulher aqui teve característica que fez a fé ficar em prática. Então, a primeira coisa que a gente encontra aqui é que ela cria, ela acreditava em Jesus, ela cria, porque ela viu Jesus fazendo muitas coisas, e quando ele fazia muitas coisas, ela via que era um homem diferente, era uma pessoa que podia agir em seu favor, e ela acreditava nisso, e ela cria nisso, e ela então sabia, por conhecer os testemunhos, as coisas que Deus fez, as coisas que Jesus fazia, e ela sabia como ele era poderoso e podia libertar no momento difícil da sua dor. Diz a Bíblia que ela já fazia há muito tempo, fazia 12 anos que ela sofria com hemorragia, e a hemorragia era uma coisa difícil, era uma coisa grave, porque não era só pela... Acho que está dando aí para dar uma diminuída aqui no som, né? Para não acontecer isso. E essa hemorragia que ela tinha, não era só a questão física de doença, mas era a questão social. Ninguém podia tocar nela e ela não podia chegar perto de ninguém, porque ela era considerada impura. E por causa daquilo, tinha muitos aspectos difíceis daquela mulher ser impura. Aquela hemorragia talvez podia ser hoje como uma menstruação que não cessa, não é? Um corrimento, alguma coisa difícil que naquele tempo não havia cura, como hoje existe. Naquele tempo não havia essa cura. E ali, aquela mulher, ninguém podia chegar perto dela, porque se chegassem perto dela e se alguém a tocasse, era também considerado impuro ou impura. E quando alguém era considerado impuro, tinha que sair da cidade. Era como se aqui alguém tivesse que sair de Bandeirantes e ir para o local sem pessoas, não é? Ou precário, ou pessoas iguais a ela, e naquele local ficar lá até sarar. E depois que sarasse, ela tinha que ainda se mostrar ao sacerdote, para o sacerdote falar assim: não, eu atesto que você já não está mais com esse problema. E aí ela podia voltar para a convivência. Então você imagina, ninguém podia chegar perto dela. Imagina você trabalha amanhã, quem vai trabalhar amanhã aí? Pega a mão. Aí, muito bem. Imagina você, naquela situação, se tocasse daquela mulher, você não poderia mais trabalhar, ficaria 7 dias, e não só no trabalho. Até aqui tudo bem, né? A gente não gosta de trabalhar mesmo, às vezes, né?
Se fosse só o trabalho, tudo bem, mas você não poderia voltar para a sua família. Porque a sua família também tinha que sair se você relasse nela, se você tivesse contato. Você não podia fazer nada, você tinha que ficar em quarentena. Quantos aqui ficaram em quarentena na Covid? Todo mundo quase, né? Mas chegou um tempo que se você desconfiasse que você tinha que sair mesmo. Você não podia ficar perto de ninguém, você tinha que ficar lá fora. E chegou um tempo que a gente não gostava mais de fazer isso, né? Chegou um tempo que já encheu as paciências, não é verdade? Já ninguém queria mais isso, queria tirar a máscara e voltar para a realidade, né? Porque já estava muito estressante, essa coisa toda. E era a mesma coisa, naquele tempo era pior, porque aquela época era a época da exagerada discriminação, xingamentos, ninguém tinha filtro. Hoje tem filtro, não pode falar mais nada, a gente está cheio de filtro, e quem não tiver filtro vai preso. Mas naquele tempo não, era desbocado. Olha essa imunda, olha isso aí, não fica perto daquela, e assim por diante. Agora então você imagina se aquela mulher não gostaria de ficar curada, certo? Mas ela sabia que Jesus podia fazer, era a fé dela, era a fé que ela tinha. Só que a fé é talvez a mesma que você tem aqui. Talvez você ficou ouvindo aqui o testemunho e falou assim: nossa, que legal, olha que abençoado, olha que coisa interessante. E você ficou só ouvindo os testemunhos, mas você não faz nada. Você fica sentado, fica na multidão, fica só admirando, não coloca a sua fé em prática, deixa para os outros, não é para mim, e assim por diante. Aquela mulher teve uma atitude, ela falou: eu não só acredito, eu vou. Olha que coisa boa. Assim é você, assim sou eu. A gente acredita em muita coisa, certo? Quantos acreditam aí que Jesus pode curar? Que pode libertar? Pode suprir suas necessidades? A gente sabe. Agora, quantos querem que isso aconteça na sua vida de verdade? Aí que está o X da questão. Quantos querem isso? Porque tem uma diferença entre você saber e você ir atrás. Tem gente que vai ficar na expectativa a vida toda. Tem gente que só vai ser espectador. Eu digo a vocês, tem gente que nunca receberá um milagre, nunca receberá uma libertação. Tem gente que nunca vai sair do lugar. Por quê? Porque não tem disposição de ir. A mulher foi. Ela falou: eu vou. Primeiro que eu não tenho mais nada a perder. Eu não vou. O que vai ser comigo? Não vai ser nada comigo. Eu vou de qualquer jeito, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, porque já não tem mais solução. Gente, eu amo quando a gente não tem mais solução. Principalmente no meio dos crentes. Quando a pessoa fala assim: já fiz tudo que podia, agora eu entrego para Deus. Eu gosto muito de ouvir essa frase. Primeiro que é uma frase de gente burra, né? Porque já fez tudo que podia, agora entrega para Deus. Então qual que é a prioridade? O que ela fez? O contrário. Fez o contrário, né? Mas quando a gente não tem mais solução, aí a porta do milagre ela se abre. Isso é maravilhoso, gente. Quando alguma coisa não tem mais cura, quando você não tem mais saída, quando você não tem mais solução, quando está tudo impedido na sua frente e você não tem mais para onde correr. Já acabou o recurso, já acabou as pessoas que você conhecia, já acabou as soluções que o governo daria, já acabou tudo, você não tem mais para onde correr, nada, zerou. Quantos aqui estão zerados? Não tem coragem de levantar a mão, né? Mas Deus quer zerar a sua vida. Misericórdia? Ou amém? Misericórdia ou amém? Ficaram confusos? Às vezes Deus quer zerar a vida da gente. Às vezes Ele deixa com que a gente não tenha mais nenhum recurso. Zero. Porque quando acontece isso, a gente incrivelmente se abre para crer. Olha, não é verdade? Porque enquanto tem um jeitinho, essa é a nossa desgraça. Enquanto tiver o jeitinho. Porque enquanto tiver o jeitinho, a gente se agarra. A gente fica segurando. A gente fica ali resistindo. Porque ainda tem um jeito. Mas quando não tem mais jeito, a gente se joga. Não é? Gosto muito quando
eu li no passado um livro muito interessante, em que o sujeito doente trabalhava bastante, tinha muitas preocupações, muitas contas para pagar, vivia tão preocupado, tão preocupado, tão preocupado, que literalmente começou a ficar doente. E começou a ter dores que ele não sabia de onde vinha mais, e o seu organismo inteirinho foi atacado por uma doença autoimune. Para quem não sabe, doença autoimune é uma das piores coisas que existe. É o corpo combatendo o próprio corpo, que não se entende mais. Desconfigurou. E começou. Aí chegou no hospital e disseram para ele: olha, 2 semanas você tem, que não tem mais jeito com você. Quando o médico falou aquilo para ele, ele falou: 2 semanas? É 2 semanas. Quando ele ouviu aquilo, ele falou: bom, já que só tem 2 semanas, vou preocupar mais com o quê? Com quem e para quê? Quero mais saber de nada. Largou tudo na sua mente, largou tudo, esqueceu de tudo, largou, acabou com tudo. Acabou suas preocupações, não tinha mais jeito mesmo, podia morrer. De repente, na semana seguinte, começou a reagir, a ter fome, comer e ficar de pé. Os médicos não entenderam nada. Aí ele falou: vocês não sabem o poder que existe quando alguém olha para você e diz que não tem mais jeito. Você descansa de tudo. Você não liga mais para nada. Já pensou? O que você acha disso, Miguel? É Deus. É Deus. Quando você diz assim, ó, agora não tem mais nenhuma solução, eu vou largar tudo. Aí parece que a gente sara. Parece que o milagre abre a porta. Porque você já não se importa mais com coisa nenhuma. O milagre de Deus é assim: quando não tem mais jeito, é que Ele abre as portas para a gente. E a gente enxerga a porta aberta. Quando não tem mais jeito. Porque enquanto tem jeito, a gente se apega no jeitinho. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Os humildes, os simples de coração, aquele que não pensa demais, recebe mais milagres. Sabia disso? Recebe mais coisas. Não calcula muito, não fica muito procurando as coisas, não fica complicando demais as coisas, não fica fazendo muita firula. Esses recebem milagre. Aquele que fica aberto para Deus agir, aquele que não pensa mais muita coisa, aquele que não quer controlar o mundo, nem o universo, nem virar a terra do lado contrário, porque tem gente que quer virar a terra do lado contrário com tanta preocupação. Já viu isso? Uma vez o irmão disse para mim assim, viu, está preocupado, o irmão me ensinou. Ele falou assim: ô pastor, você não vai conseguir girar a terra do outro lado não. A terra corre a 1833 km por hora para lá, anti-horário. E você não vai conseguir fazer ela virar do outro lado com a sua preocupação não. Eu falei: sabe que é verdade? Aí descansei. Deus quer sempre que a gente veja, não fique sem soluções, mas Ele quer que você seja aberto para receber o que Ele tem. A mulher foi aberta, ela falou assim: olha, eu tenho fé, mas eu vou para cima, porque a fé tem que ser detonada. Amém, irmãos? Diga assim: a fé tem que ser detonada. O que é detonado? É quando você liga o gás, aquele antigamente, o fogão que não acendia automático, que você tinha. O que você tinha? Fósforo. Não tinha fósforo? Sabe que é uma coisa interessante? Eu ainda vou comprar o isqueiro e deixar comigo. Porque de vez em outra a gente vai em aniversário, não tem como acender a vela. Aí olha para os crentes, que a gente não fuma. Ninguém tem. Esses dias eu fui cantar parabéns, não acenderam nada, porque ninguém tinha como acender a bendita vela. Não é possível, tem que comprar isqueiro. Um binga, lembra do binga? Quem lembra do binga? Ah, o binga. Binga é coisa, né? Falar outra coisa que eu nunca fazia, tempo que eu não escutava aqui, é o tal do chincha. A Juliana que falou chincha? Eu levei uma chincha da Maria e falei: meu Deus, quanto tempo eu não escutava isso na minha vida, levar uma chincha. Se alguém precisar levar chincha, eu vou chamar a Marília. Essas coisas, quando acendia o gás, você riscava os fósforos assim, puf, aquilo acendia e detonava. A fé existe, só que às vezes ela não detona, porque você não vai. Para a gente receber de Deus as coisas que Ele tem guardadas, os milagres, às vezes um batismo do Espírito Santo, como a gente ouviu aqui, as coisas têm que ser
detonada, então a gente tem que ir. Quando você vai, você dá combustão na fé, aí ela começa a funcionar. Aquela mulher não ficou só com a fé na cabeça, ela quis andar, e andando, ela detonou o poder que havia em Jesus. E ela foi por trás, ela falou: eu não vou relar nele, ele não vai nem saber que eu tenho esse problema, ele não vai nem saber, porque eu não vou chamar ele, ele vai passar. E naquele tempo as roupas elas eram mais largas, voavam mais. Ela falou: quando a roupa dá um ventinho, eu vou tocar naquela veste dele. Aí Jesus ia passando, ela relou na veste, e era a veste voando mesmo, porque ela não seria louca de tocar em Jesus, porque Jesus era um homem judeu, praticante. Ninguém poderia tocar em Jesus, porque ele ia ficar impuro aos olhos da lei, e ela poderia ser apedrejada. Então foi só nas vestes, de modo que ele não perceberia, mas Jesus percebe as coisas, sabia? Jesus percebe quando sai poder dele, porque ele falou assim: alguém me tocou. Mas quem tocou? O Senhor Jesus. Tem um monte de gente te amassando. Não, alguém tocou diferente, porque saiu de mim poder. E sai. Quando você crê, quando você entrega, sai poder de Jesus. Amém? Você crê nisso, irmão? Quer saber quando sai poder de Jesus? Quando você crer, vai sair poder de Jesus. E ele falou: vem aqui, mulher. E ela olhou para ele e ele disse para ela: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Olha que coisa boa. A outra versão fala: tenha coragem, mas a coragem era uma outra ênfase. Aqui eu quero ficar com tem bom ânimo, a tua fé te salvou, porque ela não só teve fé na sua mente, mas ela deixou a fé entrar em atividade. Ela foi atrás. E a gente tem que aprender isso. Quando você estiver com uma situação difícil na sua vida, dá um passo de fé. O passo de fé é você entregar para Jesus de verdade, mesmo de coração aberto. Isso é detonar a fé. Talvez, se você tiver uma doença, tiver alguma coisa que te desafie a vida, é você ir. E quando você for, você fala: eu creio que Deus pode fazer isso. E quando você falar isso, a fé vai agir. Quando você der o passo de fé, quando você for atrás, quando você for a um encontro, quando você vier à igreja com expectativa, quando você estiver esperando que Deus faça, e você ir atrás, não ficar acomodado, não ficar sentado, não ficar esperando as coisas acontecer, mas quando você for, quando você ir atrás, como aquela mulher fez, ela foi atrás. Ela falou: eu vou sair desse lugar, eu vou até aquela cidade, eu vou onde Jesus está programado com que ele passe, e eu vou fazer isso. E ela foi, e as coisas aconteceram, porque para ela era aquilo que restava. Como é bom quando tudo o que nos resta for a fé. Amém, gente? Quando tudo que nos restar for a fé. Eu tenho um amigo ali em Guarapuava, que ele tem um outro amigo que é pastor na África. Ele fala assim: pastor, a fé lá é diferente da fé daqui. A fé lá funciona na prática. Ali ele ora, as pessoas são curadas. Ali ele ora, as pessoas têm prosperidade. Ali as pessoas oram e alcançam. E é tanta manifestação de milagres, você não tem noção. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país de gente bardosa. Ninguém precisa de nada aqui. Ninguém precisa de nada, sempre vai ter coisa, sempre vai ter gente acudindo, sempre vai ter comida, sempre vai ter empréstimos, sempre vai ter o governo, sempre vai ter tudo que você quiser. Uma vez eu falei: está preocupado com as coisas? Lá em Curitiba, está preocupado com a vida? Não, o irmão está preocupado com a vida, as coisas erradas. Eu fui aconselhar ele ali, eu falei: o que eu vou dar de conselho para ele? Eu falei: está ruim a sua situação? Ele falou: está. Mas vai estar tudo bem. Vamos supor que você piore de tudo, que você fique sem nada, more na rua. É só você ir no centro de Curitiba, você tem tudo. Tem comida 3 vezes por dia, você tem onde dormir,
De manhã vai uma igreja, à tarde vai outra igreja, de noite vai outra igreja, quando não vai, os órgãos oficiais. Uma vez eu fui dar marmita para um morador lá de rua, ele falou, eu não quero. Ele falou para outro assim, não, espera a outra igreja, porque a outra igreja está em Guaraná. Eu falei, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira comigo, né? Não, espera a outra igreja, que vem daqui meia hora, que ela traz Guaraná. Aí eu falei para o carinha assim, viu, está muito preocupado, você vai para a miséria? Vai, então é o seguinte, ó, de fome você não vai morrer. Você vai ficar comer, vai ficar tudo aí. O máximo que vai acontecer, é morar na rua e comer, de graça. Ele falou, sabe que eu tinha pensado nisso? Eu falei, pois é, pense. Embora seja muito ruim, mas você não vai morrer, se é que você tem medo de morrer. Aí ele falou, as coisas lá são diferentes, porque lá não tem, na África não tem nada, aqui tem tudo. Então aqui muitas vezes a gente prega e fala e crê na teoria, lá é na prática, porque lá não tem onde eles correrem, ou é fé, ou é fé, e quando é fé ou fé, Deus age. Esse é um desafio para mim e para você, amém? Diga para a pessoa que está do lado aí, diga, é um desafio para você, é um desafio para você e para mim. E por último, a mulher recebeu, gente. Glória a Deus. Ela recebeu. Jesus deu para ela o que ela precisava. Ele falou, vai filha, a tua fé te salvou. Veja aí, você não escorre mais. Você não tem mais escorrimento. Veja aí, você sarou. Agora você vai viver a sua vida agora. Agora você vai reconstruir sua vida de igual maneira, do seu jeito. Mas quando Jesus fala as coisas, Ele capacita por todo. E a mulher foi, sarou, ficou feliz. E certamente se tornou uma discípula de Jesus, porque a maioria das mulheres que Jesus cuidava, curava, libertava, estavam todas atrás dele, e eram muitas discípulas. Eu sempre brinco que Jesus conseguiu discípulos homens, só teve homem, porque ele só conseguiu 12, com muito custo, arrumou 12, e um ainda traiu, que desgraça, né? E o restante, quem eram? As mulheres. Muitas mulheres, elas que pregavam, que testemunharam, que falaram. Quantas histórias, né? Hoje de manhã, a gente compartilhava aqui com o dia das avós, que a avó de Timóteo, a Loide, que tinha sua mãe Eunice, que tinha o filho Timóteo. As mulheres pregam bastante, pregavam na época de Jesus, mas aquela mulher foi curada. Amém, irmãos? E você, quer detonar a sua fé? Quer dar combustão à sua fé? Então você vai pensar com carinho no que você ouviu aqui hoje. Você vai deixar Deus agir na sua vida, amém? Fala assim, eu preciso deixar o meu Deus agir, amém? Toda dificuldade que você tiver daqui para frente, a primeira coisa que você vai fazer é, Senhor, eu dependo totalmente de Ti. E você vai ver milagre acontecer na sua vida. Amém, amados? Ele vai fazer na minha vida, vai fazer na sua vida, e Ele será glorificado, porque a melhor coisa que Deus quer fazer é atender pedido de oração, porque quando você recebe o milagre de Deus, você crê que Ele existe. É isso que Ele falou lá em João 14:14, filhos, eu vou, mas eu vou deixar um sinal aqui para vocês saberem que eu estou presente na vida de vocês, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Amém, amados? Vamos orar a Deus? Abaixa sua cabeça e vamos orar a Deus. Qual é o seu, o meu, causa sem solução? Aí eu quero que você deixe toda a solução humana de lado. Que você deixe tudo de lado, tudo do seu jeitinho de lado, não tem mais jeito. Deus quer zerar a sua vida, zerar suas possibilidades, porque Ele quer te dar libertação, Ele quer te dar cura, Ele quer tirar a sua fé da teoria e colocar a sua fé em prática, para que você seja como aquela mulher, que ela creu, ela teve atitude e ela recebeu. E Deus vai fazer isso com a minha vida, com a sua vida. Se você tem uma causa muito difícil para ser resolvida, levante aí que eu vou orar com você agora em nome de Jesus. Você vai ficar em pé e Deus vai fazer uma obra na sua vida.
Deus vai operar um milagre na sua vida e tudo é possível aquele que crê.